Salve Vascaíno, salve Vascaína. Meu nome é Marco Lobo, eu sou membro da Confraria Vascaína. Estamos começando aqui com muito orgulho, com muito prazer, o programa Bate-Papo Confraria. Esse é o primeiro episódio do nosso programa. Será uma série de 9 episódios. Cada episódio vai trazer para vocês um conteúdo diferente e um convidado diferente também. Hoje com a gente está o Bernardo Pontes. O Bernardo vai se apresentar já já. Ele é o nosso convidado. E está também o membro da Confraria, a Confraria Vascaína, o Chico. O Chico também vai se apresentar já já. Muito prazer estar com vocês. Muito prazer, muito orgulho de estar abrindo essa série aí de 9 episódios. Serão 9 episódios, sendo que cada episódio vai ser exibido dentro de um mês. Então, esse nosso primeiro episódio, ele vai ser um episódio que a gente aproveitou um pouco do momento que o Vasco está vivendo, um pouco dessa avalanche que o Vasco está vivendo. Esse nosso primeiro episódio, a gente intitulou de Vasco, a maior demanda reprimida do futebol mundial. Não é uma mentira, está longe de ser uma mentira, é uma verdade absoluta. Essa frase, inclusive, foi cunhada pelo nosso amigo Chico, e se tornou muito famosa, que o Vasco é realmente a maior demanda reprimida do futebol mundial. E a gente vai tratar aqui, relacionado a esse tema, a associação em massa que a gente viu recentemente. A gente vai tratar também da quase quebra de recorde que a gente viu no Maracanã, da mobilização que a torcida está fazendo em torno aí do CT. Já teve lá atrás também a vaquinha para o colégio. Então, é disso que a gente está falando, de como a gente vai conseguir, através da torcida, que é a demanda reprimida, trazer para o Vasco, elevar o Vasco a um cenário diferente do que a gente está vivendo hoje. Então, cada episódio vai trazer para vocês um tema distinto, um tema específico, e hoje, com esse tema super especial, na abertura, eu queria que você se apresentasse primeiro, Chico, e depois a gente vai passar a palavra para o Bernardo. Beleza. Bom, eu sou o Chico Cronenberg. Hoje eu tenho o prazer de ser um representante dos vascaínos dentro do Conselho Deliberativo, pela Confraria Vascaína. A gente sabe dos problemas políticos que o Vasco enfrenta, mas nós somos uma voz lá dentro em prol do Vasco, em prol de uma visão técnica e profissional para o Vasco. Bom, eu sou da quarta geração aqui de vascaínos, da minha família. Minhas lembranças de infância vão de ir para São Januário em caravana, literalmente. Meu pai tem 7 irmãos, todos vascaínos. Meus primos são todos vascaínos, então o Vasco está com a gente desde o berço. E eu sou tão apaixonado por futebol e por esporte em geral que eu resolvi me especializar na área. Eu fiz uma pós-graduação em gestão e marketing esportivo. Tive o prazer de fazer alguns projetos na área, mais voltado mais para a ginástica. Trabalhei para a Federação de Ginástica, para alguns clubes de ginástica. No futebol, eu nunca trabalhei e eu até tive uma oportunidade, mas eu preferi não entrar, já estava com a carreira corporativa encaminhada e minha paixão pelo Vasco também poderia ser um empecilho para entrar. Então, eu achei melhor contribuir de outras formas, até surgiu a oportunidade de entrar no Conselho Deliberativo. Para mim, né, tá abrindo o primeiro episódio é uma honra muito grande, ainda mais trazendo um convidado tão especial como o Bernardo, vai falar um pouco mais dele, mas experiência aí no Vasco, no Cruzeiro, no Corinthians, fez um trabalho muito bom no Vasco, conseguiu passar por 2 gestões, isso é um ótimo sinal da qualidade do trabalho. Então, é isso. Sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo. A bola está contigo, Bernardo. Boa noite, Francisco. Boa noite, Chico. Boa noite, Márcio.
Primeiramente, queria agradecer o convite. Eu, desde que saí do Vasco em 2015, né, final de 2015, eu recebo pontualmente alguns convites, né, de participar de encontros, de lives, enfim, de podcasts agora, né, nessa onda do podcast, e eu sempre fiz questão de nunca participar, justamente por entender que a minha profissão não permite, né, eu, profissional do esporte, eu não posso participar de movimentos políticos justamente porque eu acabo podendo ficar vinculado a determinados grupos, então eu tive alguma certa resistência de participar desse também, mas por conta de amigos próximos que a gente tem, enfim, de entender um pouco mais do trabalho de vocês, eu aceitei o convite, muito honrado de ser o primeiro, né? Então, responsabilidade grande. Espero que as pessoas gostem e voltem para os próximos. E eu tenho certeza que vão voltar. Então, acho que eu vou poder aqui contribuir um pouquinho para que seja aí uma longa caminhada desse novo produto que vocês estão desenvolvendo a partir de agora, né? Então, só me apresentar, meu nome é Bernardo Pontes, tenho 32 anos, casado, tenho uma filha, que é o amor da minha vida. Trabalhei no Vasco 2014, 2015, que aí eu faço questão de citar essa história, porque é interessante, né? Porque até para as pessoas que visam entrar no mercado, tem muita gente que me pergunta como é que você entrou no Vasco, como é que você chegou no Vasco, né? Porque não é fácil. Não é fácil você ter uma cadeira de diretor de marketing num clube com a grandeza do Vasco, né? Então, eu tinha já a experiência de ter trabalhado no Fluminense, com o Rodrigo Caetano. Na época, ele era o diretor executivo de futebol do Vasco. E aí eu vou encurtar a história para não ficar longa. Naquele momento, e aí vocês vão saber melhor do que eu até, foi o último ano da gestão do Dinamite, 2014, foi pós-rebaixamento, e o clube, na minha visão, aí a opinião do Bernardo, estava um pouco, talvez a palavra não é largado, tá? Mas estava um pouco abandonado pelos vice-presidentes ali que cercavam o Roberto Dinamite. Eu cheguei, não conhecia o Roberto Dinamite pessoalmente, conheci ele naquele momento, vi que ele estava ali num cenário totalmente sozinho, né? Coitado, me deu até pena na época, que ele não tinha mais a estrutura de gestão que ele tinha construído ali no primeiro mandato dele. E aí, enfim, conversando muito com o Rodrigo, muitas pessoas falaram: Bernardo, não vai para o Vasco, você não vai conseguir trabalhar, o Vasco vai estar em ano de eleição. Isso eu estou falando de janeiro, fevereiro ali de 2014, a eleição naquele momento, se eu não me engano, ia ser em junho ou julho. E todo mundo falava: o Eurico vai voltar, você vai cair, você não vai conseguir trabalhar, o Vasco está quebrado, enfim. E aí eu conversei com o Roberto Dinamite, não, com o Rodrigo Caetano, falei que no primeiro momento eu estava muito receoso de aceitar o convite, porque eu estava na CSM, enfim, que era uma empresa de gestão esportiva, muito bem, projeção de crescimento, né, tudo aquilo que o mercado corporativo te oferece, né, e o Vasco com salário atrasado, enfim, caos na terra, rebaixamento, enfim. E aí eu conversei com o Rodrigo, que é uma pessoa especial na minha vida, falou: Bernardo, vem que eu vou te ajudar e você vai crescer muito profissionalmente. E não deu outra. A gente desenvolveu um trabalho em 2014 muito legal, inclusive muito por conta desse abandono, entre aspas, do clube, que a gente teve liberdade de trabalho total, né? O Roberto Dinamite é uma das pessoas mais excepcionais que eu conheci, dava carta branca. O Vitor Ferreira, que foi meu vice-presidente na época, um cara que estava ali pontualmente para fazer as coisas acontecerem, sem vínculo político com ninguém, não estava preocupado com a política do Vasco. Então a gente conseguiu desenvolver, tive sorte que a eleição foi sendo adiada, né? E acabou que em 2015, aí já para encerrar, quando o grupo do Eurico assumiu o Vasco, eu sempre frisei muito com a minha equipe, né, com marketing na época, a gente tinha mais ou menos 10 pessoas na equipe, e eu falava: eu não sei se o Bernardo vai ficar, né? Isso eu não posso afirmar para vocês, então eu não posso afirmar que vocês vão ficar, porque existia uma insegurança de trabalho no Vasco como um todo, que as pessoas iam ser demitidas, e isso é muito ruim para planejamento de um clube, né? E eu conversei com a equipe e falei: só existe uma forma da gente ficar, que é trabalhando. Independente de quem vai chegar, eu não sei quem vai chegar, não conhecia o Eurico, não conhecia o vice-presidente de marketing do Eurico, e quando ele chegou, o Marco Antônio Monteiro, eu entreguei um pendrive, um relatório com tudo impresso, negociações em andamento, contratos, reuniões que a gente realizou, ações de marketing que a gente realizou, tudo. E eu falei para ele, Marco, eu não sei se você vai precisar do Bernardo, mas isso aqui você vai. Aí eu entreguei para ele, ele ficou encantado, porque
nenhum outro departamento teve essa passagem de bastão. Para mim, eu ia cair, estava certo que eu não ia continuar. E aí eu recebi o convite de permanecer, mantivemos a equipe toda, e aí ficamos mais um ano com o Eurico, enfim. E aí depois passei por Corinthians, recebi o convite de ir para a Arena Corinthians, onde eu tive uma experiência com arenas, né? E mais recentemente estive no Cruzeiro, no início dessa gestão que está aí. Resumidamente, é isso. Muito bom, Bernardo. E em 2014, você teve uma participação importante em 2014 em alguma campanha, não teve? Até uma campanha que teve ali a contribuição forte e a sinergia forte com a torcida? Na verdade, em 2014, cara, de novo, a gente encontrou um cenário muito triste. Na verdade, talvez é um dos piores cenários que um gestor de marketing pode encontrar num clube, né? Porque a torcida vinha de um segundo rebaixamento, de um ódio mortal da diretoria, né? Então havia um afastamento muito grande entre clube e torcida. Esse foi o cenário que eu encontrei: salário atrasado, dívida, sem verba para fazer as coisas acontecerem. Então era caos, né? E naquele momento a gente começou a construir um trabalho de reaproximação entre clube e torcida, né? E muitas das nossas iniciativas visavam isso, né? Essa aproximação. Eu não sei de qual exatamente você está falando. Eu acredito que seja ou do cadastro vascaíno, que a gente fez e teve um sucesso muito grande, e eu vou explicar por que a gente fez o cadastro vascaíno, ou do Eu Escolhi Acreditar, que foi em 2015, que viralizou de uma maneira, os atletas... Eu Escolhi Acreditar. Imaginei que fosse essa. Na verdade, o cadastro vascaíno foi uma forma que a gente encontrou de atualizar a nossa base, porque a gente queria lançar o sócio em 2014 e não podia por conta da eleição. Então, a gente imaginava que a gente precisava atualizar a nossa base de relacionamento, porque a gente estava com uma base de cadastros muito antiga. Como a gente não conseguiu, a gente lançou o cadastro vascaíno, justamente para a gente limpar a base. E eu escolhi acreditar foi porque, agora a gente pode falar, né, enfim, o Vasco praticamente já tinha sido rebaixado no primeiro turno de 2015, se eu não me engano. O primeiro turno a gente fechou com 13 pontos, se eu não me engano. Então, isso é praticamente a Série B. Então, o mantra que a gente trabalhou... Foi 11, viu? 11 o quê? 2011? Não, em 2015, nós fechamos o primeiro turno com 11 pontos. Ah, perdão. Desculpa, achei que fosse 13. Então, pior do que eu estava imaginando. Se fosse 13, a gente teria se safado. Então, em 2015, com 11 pontos, a gente praticamente tinha que subir de divisão dentro da mesma divisão, né? Isso que a gente trabalhava internamente lá nos bastidores, né? Então, a gente nunca nem revelou isso, mas a gente fez diversas ações que nem chegou ao conhecimento da torcida. Diversas mesmo, inclusive em conjunto com o Jorginho, com o Zinho, com a Maíra, que é a psicóloga, que, se eu não me engano, está lá até hoje. A gente fez uma força-tarefa, onde o marketing, o futebol e a área de psicologia trabalharam em conjunto. Logicamente, o rendimento é 100% razões de futebol, de treinamento, enfim, não estou nem querendo colocar louros do marketing em cima disso. Mas eu estou querendo dizer que diversas iniciativas, como, por exemplo, os funcionários de São Januário, quando se encontravam, se passavam para o outro, a gente fazia questão deles baterem no peito, com orgulho da Cruz Malta. Então, a gente começou a resgatar, a gente tinha vídeos motivacionais no telão, justamente para que os jogadores continuassem acreditando, porque se eles não acreditassem, sem dúvida nenhuma, a gente não conseguiria fazer a torcida acreditar. Então, foi, de fato, diversas iniciativas, a gente criou uma essência da vitória. Então, toda vez que o clube ganhava, o time ganhava, a gente espalhava esse cheiro dentro do vestiário para eles entenderem que era um clima diferente. Enfim, foram N iniciativas. O vestiário, toda vez que eles chegavam de volta a São Januário, tinha um conceito diferente. Enfim, foram N iniciativas, tudo em conjunto com o departamento de futebol, com a diretoria. Tem que dar nome aos bois, porque o Euriquinho, na época, foi super parceiro nessa época e abraçou a causa. Como eu falei, eu não sou político, vou elogiar quem eu tiver que elogiar, mas eu gosto de sempre dar nome às pessoas que foram fundamentais no nosso trabalho. Paulo Angione, cara, talvez uma das pessoas mais maravilhosas que eu já trabalhei também. Mas, enfim, foi justamente o Escolhi Acreditar, foi uma campanha que a gente mobilizou a torcida para que eles fossem capazes de empurrar o time até o final.
E, modéstia à parte, deu certo, porque os jogadores se engajaram na causa, todos eles postaram. Eu lembro que teve uma capa do jornal Extra, se eu não me engano, são todos os atletas com a plaquinha do Eu Escolhi Acreditar. A torcida levou uma faixa com um mote que a gente criou. Então foi um pouco disso. A gente conseguiu meio que reerguer a torcida num momento de caos total. Isso numa gestão, e aí eu posso falar com total liberdade, porque eu falava isso internamente, na gestão Eurico, que já existia um distanciamento da própria torcida. Então, eu considero, obrigado por você ter lembrado aí, Marco, uma ação de fato de bastante sucesso no nosso período no Vasco. E é legal, Bernardo, você ter lembrado dessa ação, ter feito essa colocação, né? Porque quem não está familiarizado com o que é o marketing, né? Acha que o marketing é o responsável pelo patrocínio, né? E, na verdade, o marketing está envolvido em tudo, quase, né? Quer dizer, você está dando o exemplo aí de uma ação de engajamento com os jogadores para que eles também se motivassem na campanha, acreditassem que eles poderiam reverter esse quadro e tirar o Vasco daquela situação. Só para você ter uma ideia, eu tenho quase 10 anos de futebol, né? Foi a primeira vez que eu vi constantemente um treinador ir ao marketing para montar estratégias desse mundo, desse universo, né? desse astral melhorar. Então, ia lá a Maíra, ia o Zinho, ia o Jorginho, claro, e a gente montava, próximo jogo a gente pode fazer isso, porque na área de psicologia do futebol, não adianta você criar um bolo e oferecer para todo o elenco, né? Porque tem questões que, às vezes, se você for mais emocional, é positivo para um jogador, mas é negativo para o outro. Então, tem jogador que você tem que ir mais firme. Então, tem toda uma estratégia de inteligência por trás disso que você tem que ter um cuidado, senão você acaba dando tiro na água. Legal, Bernardo. E é bom ver essa conexão entre as pastas, né? O marketing com a psicologia, com o futebol, enfim. Eu acho que falta aí muito disso no futebol de uma maneira geral e no Vasco de hoje. A gente vai chegar lá de novo. Bom, vamos lá. Em 2018, o Itaú BBA lançou um relatório e nesse relatório ele trazia o Vasco na 16ª posição na receita de bilheteria e sócio-torcedor, né? Talvez seja a receita recorrente mais importante de um clube de futebol hoje, que todo mundo sabe que depender só de cota de televisão não garante ao clube, apesar de que a cota de televisão ela também tem a grande participação do torcedor, né? Ela é muito influenciada por isso, ela é muito formada por isso. Mas a gente não pode ter uma dependência, nenhum clube de futebol pode ter uma dependência forte da cota de televisão. E a receita recorrente do sócio-torcedor e da bilheteria e do match day ali, ela só depende do clube, né? Faz com que o clube faz com que todo o investimento que é feito e toda a monetização que ele se espera de um torcedor se realize ou não, né? Então, nesse relatório de 2018 do Itaú, eles até falam que a receita de sócio-torcedor e bilheteria foi de 15 milhões. Na verdade, não é um erro, mas é uma questão de interpretação. Ela foi de 22, porque eles não estavam considerando 7 milhões aí de quadro social, que para o Vasco faz parte, sim, do sócio-torcedor. Inclusive, ele está no programa de sócio-torcedor, tá? Então, considerando lá, mesmo que a gente considere os 22 milhões, o Vasco sairia da 16ª posição e iríamos lá para a 14ª posição. Em 2018, a gente tinha uma base de sócios extremamente baixa, estava girando ali na casa dos 20 mil. A média de público extremamente baixa, uma taxa de ocupação do estádio pequena, perto do que o Vasco poderia trazer. Um consumo por torcedor, com um sócio-torcedor, muito baixo, na casa de R$ 2,70. É o pior, só perde para um outro clube que não me vem à memória agora, mas é a pior relação de consumo mensal por sócio, por torcida, por tamanho de torcida, por torcedor, entendendo que o denominador, nesse caso aí, é o tamanho da torcida.
E nesse caso eu considerei 12 milhões de torcedores, tá? Para todo mundo saber. Uns falam em 15, outros falam em 10, eu tirei uma média aí, eu falei de 12 milhões. Não está errado, tá? Eu garanto. Eu também acho, Chico, mas assim, é polêmico, né? E se for 15, vai ser pior ainda. Aí a gente vai ficar realmente em último lugar, porque vai aumentar o denominador aí da equação. Eu queria, na verdade, passar a bola para você, Chico, e pedir. Eu sei que você tem uma relação forte com o Manchester City, e eu queria que você explicasse um pouquinho, contasse um pouco dessa sua experiência, né? Você é sócio do Manchester, não é sócio? Conta um pouquinho dessa história para todo mundo que está te ouvindo, que está te vendo, e depois eu já te peço que já emende uma pergunta para o Bernardo, tá bom? Tá ótimo. Só pegando o gancho do estudo que o Marcos citou, a gente vai ter um dos episódios, a gente vai falar de finanças para o Vasco, e certamente a gente vai explorar mais profundamente o estudo, talvez até já com o estudo do ano de 2019 divulgado, mas assim, é assustador a gente ver como o Vasco ele é acima de décimo em 95% das linhas de receita no ano de 2018. Em uma das linhas, eu acho que o Vasco é 16º nos 20 clubes, nos 20 maiores clubes brasileiros. Então, isso dado o potencial que o Vasco tem, e aí a gente começa a falar um pouco dessa demanda reprimida, né, que nada mais é do que um anseio que o vascaíno tem por voltar a consumir o Vasco gigante, e quando a gente for explorar melhor esse fim de ano que está sendo... eu chamei o momento do Maracanã no jogo contra a Chapecoense de uma catarse de amor. Mas assim, não tem explicação. Eu estava no jogo vendo pessoas de todas as idades chorando, cantando, até perder quase a voz, né? E isso num jogo que não valia nada para a gente, né? Bom, primeiro eu quero deixar bem claro aqui que eu sou sócio do Vasco há quase 20 anos, e só do Vasco, não sou sócio do Manchester City, e eu sou torcedor só do Vasco. A minha experiência com o City, eu gosto de contar ela, e claro, aí eu acabei criando uma relação de afetividade, né? E o City é o time que eu simpatizo hoje na Inglaterra, decorre de uma viagem que eu fiz e de um desejo de assistir um jogo da Premier League, ter a experiência de estádio, do Match Day. E coincidentemente, no período que eu estaria lá na Inglaterra, teria o jogo da terceira rodada do campeonato inglês, Manchester City, que era o atual campeão, se eu não me engano, foi o campeão da temporada. Essa viagem foi em 2014, eu acho, ou 2013, enfim, o City tinha vencido a temporada e o Liverpool tinha sido o vice-campeão. Então, logo na terceira rodada tinha um City versus Liverpool, e aí eu fiquei alucinado, tentei comprar ingresso de todas as formas, e eu descobri que o Manchester City só vendia ingresso para sócio. Na verdade, ele estava com o season ticket, né, que é o ticket de temporada que os sócios compram para ter direito a ir em todos os jogos. Ele estava esgotado. Mas como brasileiro não desiste nunca, eu fiquei fuçando na internet para ver, tem que ter alguma forma de ir nesse jogo e tal. E eu descobri que você podia fazer um cadastro para ser avisado, um cadastro meio que de torcedor do City e tal, e você era avisado quando liberasse ingressos para os jogos, né? E aí a minha viagem ela começou, foi primeiro em Paris. Quando eu pousei em Paris, que é o primeiro lugar que eu peguei conexão no celular, eu recebi um e-mail dizendo, olha, acaba de abrir venda de ingresso para City Liverpool. Eu fui correndo para o hotel, e chegando no hotel, a primeira coisa que eu fiz foi entrar e, cara, o que eu faço para comprar esse ingresso? E aí eu descobri que mesmo a revenda, ela só era vendida para sócio do City. Então, eu falei, bom, vou ter que virar sócio do Manchester City, porque, eu não vou perder a oportunidade de assistir um jogo da Premier League. E a minha viagem era para Liverpool, fica a 30 minutos de Manchester. O jogo era em Manchester. E tinha um plano que ele custava algo em torno de 15 libras por ano. Você seria um sócio torcedor do Manchester City, e aí, cara,
convertendo, isso dava uns R$70. Eu falei, vou pegar esse plano aí, que é o mais barato, só para eu ter direito a comprar o ingresso. Fiz a assinatura, comprei meu ingresso, fui para o jogo, experiência de estádio e tal. Depois a gente vai ter um episódio específico aí de experiência de estádio, eu aprofundo mais. Mas o que foi interessante disso tudo foi que depois da minha viagem, voltei para o Brasil e cerca de 30 dias depois de eu ter retornado, chegou uma caixa desse tamanho assim, bem grandinha e um pouco pesada na minha casa, com um selo da rainha da Inglaterra. E aí eu, vi aquilo brasileiro, né? Cara, fiz merda lá, deve ser uma multa, deve ser alguma coisa que eu estou ganhando aí que estão me mandando da Inglaterra. E quando eu abri, para minha surpresa, era uma caixa do Manchester City. Quem trabalha com gráfica, ela tinha uma impressão em verniz localizado. O verniz ele dá o brilho específico na marca, então a produção disso é caríssima. Dentro daquela caixa eu recebi um cachecol do Manchester City que custava €18 na loja. Eu recebi uma daquelas pulseiras azuis do City, o meu cartão de sócio-torcedor e mais um livreto da temporada. Então, quer dizer, o que os caras gastaram com aquela caixa foi muito mais do que as 15 libras que eu paguei para poder me tornar sócio. Então, isso me chamou muita atenção, porque é uma realidade, e aí eu vou engatar com a minha pergunta para o Bernardo, é uma realidade muito diferente da nossa, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você praticamente, você ser sócio de um clube é quase um exercício de doação, né? E na Europa, eles enxergam o torcedor realmente como um cliente. Quer dizer, ele não estava preocupado que eu só gastei 15 libras, ele estava preocupado com o que eu poderia gerar de receita para ele a partir daquele momento, né? Virando um fã do City no Brasil, né? E o City, particularmente, é um clube que eu acho que faz uma estratégia de internacionalização da marca muito interessante. Quer dizer, ano passado ele ganhou todos os títulos da Inglaterra e teve o Tour dos Troféus, teve no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, tem outros países. Então, a minha pergunta para o Bernardo, que viveu essa realidade aí em alguns clubes grandes, o que você acha que é um entrave para a gente chegar num momento assim que os clubes passem a enxergar o torcedor como um cliente e percebam que, às vezes, é preciso fazer um investimento, como o Manchester City fez, para me conquistar, como depois, obviamente, comprei camisa do City, comprei short para jogar pelada e tal, enfim. Então, essa é a minha pergunta, Bernardo. Chico, na verdade é o seguinte, claro e evidente que os clubes europeus, os clubes da Liga Americana, eles enxergam o fã como investimento, né? Não como despesa. E aqui no Brasil, muito por conta da capacidade financeira que os clubes possuem, os clubes são considerados ainda, os torcedores às vezes são considerados despesa. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, o Vasco vai jogar em, sei lá, Natal. E aí a gente quer fazer um evento de relacionamento com os torcedores da cidade, enfim. Nós, marqueteiros, né, buscamos patrocinadores para viabilizar o projeto, enfim, a edição daquela no Vasco, a gente até lançou, fico feliz de estar sendo realizado até hoje, que é a confraria, não, Caravela Cruz Maltina. E aí, às vezes, você acaba numa situação em que você não conseguiu patrocinador para aquele determinado evento. No futebol brasileiro, o que acontece quando você não consegue, de repente, patrocinador? Às vezes não consegue, acontece. O clube se posiciona do tipo, não tenho dinheiro. Então você deixa de fazer um evento de relacionamento porque aquele evento vai custar ao clube, sei lá, passagem de 3, 4 pessoas do marketing do clube, passagem do mascote. Normalmente a gente fecha com uma loja oficial para que eles levem a loja oficial, você leva sócio torcedor, enfim. Às vezes é um investimento do clube quando não se consegue patrocínio. Já tem casos e casos que a gente tem de você fechar, logicamente, o patrocínio da temporada da Caravela, né? Então as marcas já patrocinam diversos eventos. Mas às vezes não consegue, por N motivos. Ou então surgiu em cima da hora a oportunidade de fazer determinado momento. E aí o clube ele segura, porque logicamente não tem caixa, né? Salário atrasado, contas atrasadas, enfim.
você não consegue que seja 5, 7 mil reais para fazer uma ação dessa. Então, hoje existe uma disparidade do modelo europeu do modelo americano para a realidade brasileira. Hoje, os clubes ainda não têm esse fôlego financeiro para poder investir em iniciativas de marketing, o que eu acho um equívoco, tá? Porque eu já trabalhei em 4 clubes, Fluminense, Vasco, Corinthians, no Corinthians eu era Arena, né, mas eu era PJ Clube, e no Cruzeiro. E o clube que mais enxerga o departamento de marketing como investimento foi o Cruzeiro, né? E não é de agora, não é dessa gestão. Eu sempre soube, sempre quando eu trabalhava no Fluminense, no Vasco, no próprio Corinthians, o marketing do Cruzeiro era tido como referência, pela toda a estrutura que possuía. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tá? No Vasco eu tinha, se eu não me engano, 11 funcionários. No Cruzeiro eu tinha 26, né? 26, 27. É um exagero às vezes, né? Dá para se ter 26, mas na situação financeira que o clube se encontra, não precisa ter, dá para se enxugar. Mas eu acho que é uma estrutura de marketing, né, dentro de todas as áreas que a gente gerenciava, né, que era conteúdo, que é a área de comunicação, sócio-torcedor, eventos e relações públicas. Você consegue montar uma estrutura parruda, mas respondendo diretamente ao que você está comentando, eu acho que os clubes, independente se é Vasco, se é Fluminense, enfim, precisa enxergar o torcedor como investimento e não como despesa, que é o que a gente enxerga muito hoje nas iniciativas do clube. Às vezes você quer buscar que seja uma ação, às vezes, por exemplo, você tem um torcedor que viralizou na internet. Vou dar um exemplo esdrúxulo. Viralizou um torcedor em Manaus com a camisa do Vasco jogando bola. Viralizou, a internet ferveu, tá todo mundo falando do menino. Às vezes você quer pegar o menino, trazer para o Rio, assistir um jogo, fazer ativação em cima de, ou seja, envelopar toda essa vinda com uma história para contar, para mostrar aos vascaínos com orgulho do que o clube fez. Você vai ver, vai custar 3 mil reais. Não tem dinheiro. Então, por diversas vezes, até bastidor aqui, contando para vocês, eu, Bernardo Pontes, botei do meu dinheiro para receber lá, Deus me livre quando, para justamente não perder a oportunidade de fazer o negócio. Não estou falando que eu botei dinheiro meu. Eu botava para não perder a oportunidade, botava a nota fiscal lá para receber, sabe lá Deus quando. Então, justamente por isso, porque você não pode perder algumas oportunidades. Eu lembro, não sei se você passou por isso em algum clube, mas enfim, eu lembro de uma pessoa que trabalhou no marketing, eu acho que foi do Vasco, mas no comecinho da gestão Roberto Dinamite, e tentava utilizar jogadores para a campanha, e aí o departamento de futebol não liberava, né? Então, quer dizer, não enxergava a necessidade que o marketing tinha de envolver os jogadores para poder gerar mais engajamento, fazer a torcida abraçar mais o time. Você chegou a passar por algum problema desse, assim, de não conseguir liberação de jogador? Cara, na verdade, no Vasco não, tá? Por que no Vasco não? Porque eu tinha um relacionamento muito próximo com o Rodrigo Caetano já me conhecia, então ele confiava em mim, porque eu acho que essa interlocução futebol-marketing, ela tem que haver. Ela obrigatoriamente tem que haver. Se você não tiver esse relacionamento próximo, se o diretor de futebol não entender a importância do papel dele para o clube, para o marketing, né, especificamente, vai se ter ruído. Então, no Vasco, por exemplo, todo início de temporada, a gente fazia uma apresentação para os jogadores, né, para mostrar a importância deles participarem das iniciativas, a importância deles usarem produto licenciado do clube. Porque às vezes você vê, o cara vai dar uma entrevista, tá lá com boné Ombongo, né, Nicoboco, quem lembra dessas marcas, justamente por conta disso, porque não há nenhum zelo do atleta para com o clube, né? Então é fundamental o marketing se fazer presente, sim, no dia a dia dos atletas, para que eles tenham não só relacionamento com as pessoas do marketing, para que seja mais fácil você conseguir determinadas situações que às vezes são complexas de conseguir, mas principalmente você ter sucesso nas suas iniciativas. Então, para citar algum episódio lamentável, por exemplo, não vou citar o clube aqui, mas eu já vi situações que você marca as fotos oficiais, por exemplo, do uniforme, com a série de atletas, e aí chega no dia da foto, que vai chegar uma van para levar no estúdio para fazer as fotos oficiais, e o cara fala assim, cara, tem que pegar minha filha no colégio, ou então tem um pintor lá em casa, e ele não sabe a importância dele para se tirar uma foto oficial, que para ele é excelente, né? Então tem que se ter todo um diálogo, tem que se ter um entendimento, tem que ser formalizado, enfim. Tem diversas, não é você chegar lá, vamos lá, tal dia, tal hora. Não, tem que explicar. Ele tem que entender o papel dele naquele momento.
Ô, Bernardo, a gente tem uma particularidade, né? A gente tem, bom, nós temos São Januário, então nós temos um estádio, e a partir desse momento a gente tem uma responsabilidade grande, a gente, quando fala a gente, é o Vasco, né? Uma responsabilidade grande de criar um bom match day, né? E o São Januário está precisando passar realmente por uma reforma, não só aumentar sua capacidade, principalmente aumentar sua capacidade, mas também passar por um processo de modernização ali, tanto dentro quanto fora, no entorno. Por outro lado, a gente também tem, ou tínhamos, eu espero que a gente continue tendo, o Maracanã como a nossa casa para jogar, vídeo que aconteceu no jogo contra a Chape. Como é que o gerente de marketing ele consegue trabalhar melhor o match day? Qual é o papel do gerente de marketing nessa receita tão importante que é o match day, e que no Brasil, diga-se de passagem, é muito relacionado à bilheteria, né? Somente a bilheteria. Match day não é só a bilheteria. Match day é bilheteria, é o consumo em restaurante, em bares, é o consumo ao redor ali do estádio. Só antes de você responder, tem uma experiência que não foi eu que vivi, eu ouvi isso, que eu acho bastante interessante. O San Siro, ele é administrado pelo Milan e pela Inter, né? E cada uma tinha lá a sua fornecedora de material esportivo, só que do lado de fora do San Siro era um grande mosaico de venda de produto pirata, né? Camisa pirata, e o que acontece? O Milan começou a tentar melhorar essa situação, mas não conseguia fazer sozinha, porque era um estádio administrado pela Inter também. Então, quando a Inter ia jogar lá, os camelôs voltavam todos, e aí o Milan perdia a sua força da negociação. O que acontece? Eles se conversaram, cada uma com seu fornecedor de material esportivo, e decidiram lançar uma camisa intermediária, né? Uma camisa oficial, mas intermediária. Chegaram nos caras que vendem essas camisas, não adiantava nada também fazer nenhum tipo de movimento brusco para tirar esses caras de lá, e ofereceram essa camisa para eles com um custo bem acessível, mais cara, claro, do que a pirata, mas acessível, e eles conseguiram fazer assim com que o match day conseguisse ser realmente tivesse um retorno para o clube, né? Esse, para mim, foi um papel claro, uma atuação clara de um gerente de marketing ou de um diretor de marketing dentro de um clube de futebol. Nesse caso, foram dois. Me conta um pouco aí, ou conta para todos nós um pouco desse papel do gerente de marketing, do diretor de marketing nesse match day. Na verdade, Marco, eu vou me permitir ir além. Eu acho que o papel do diretor de marketing ele não é só no match day, porque o match day, como o próprio diz o nome, é receita do jogo, né? O dia do jogo. E eu acho que, e aí complementando o que você falou, urge o Vasco fazer uma reforma em São Januário, tá? Porque eu pergunto a vocês, e não preciso nem perguntar, que todo mundo sabe, quais são os espaços hoje que São Januário possui que geram receita para o clube em dias de não jogos, né? Porque você gerar receita em dia de jogo, teoricamente, é até fácil. Porque se você tem um bom elenco, se você tem um time competitivo, você vai levar o torcedor e o torcedor vai gerar receita em cima do que você promover. Agora, o desafio é você gerar receita em dias de não jogos. Então, urge o Vasco passar por uma reforma, porque é fundamental vocês, que são engajados com o clube, que podem fazer isso, eu não posso, né, porque eu trabalho com isso, vocês querem casar, quero casar em São Januário. Vocês querem fazer um evento da própria confraria, eu quero alugar a sala de reunião de São Januário, ou a sala de convenções. Eu trabalhei na Arena Corinthians, tinham mais de 25 espaços que você podia escolher e adaptar o seu evento para determinado segmento que você quisesse fazer. Então tinha não só os próprios camarotes, que eram salas de reuniões também, você queria marcar uma reunião com algum executivo, enfim, que vai vir a São Paulo e tudo mais, podia marcar nos camarotes, salas de convenções para seminários, auditório para teatros e tudo mais, enfim.
São diversas frentes de receita que o clube tem que pensar justamente para potencializar a receita. Em relação ao Match Day, diretamente para a sua pergunta, eu acho que são frentes de negócios que o clube tem que pensar para potencializar a receita do jogo. Por exemplo, aí eu pergunto, qual é a receita de São Januário hoje com estacionamento? Pífia. Qual é a receita hoje de São Januário com bares e, enfim, concessionários? Pífia. Qual é a receita hoje do Vasco com camarote? Pífia que eu digo, tá, gente? É muito aquém, por isso que o nome do tema, né? Demanda reprimida, é muito aquém da possibilidade. Que seja, enfim, se a gente for pensar aqui, todas as frentes onde os clubes estão potencializando as suas receitas, o Vasco ainda não está, por conta de possuir um estádio que é histórico, é emblemático e tudo mais, mas eu acho que os mais apegados têm que desapegar da parte histórica, manter o que dá para se manter, que eu acho que tem que ser mantido, mas apertar um F5 e potencializar o número de cadeiras, o número de camarotes, acesso, banheiro. Então, assim, hoje o Vasco ele só ganha receita com o São Januário com placa de publicidade. Então, digo, fora jogo, né, logicamente. Então é fundamental se entender, por exemplo, o próprio tour, a sala de troféus de São Januário, gente. Vamos ser sinceros, tirando o coração da mesa, né? Vocês podem analisar, tá muito aquém. Então, assim, é fundamental se pensar nisso, né? Então, eu acho que se a gente for analisar de uma maneira mais macro, eu costumo falar isso para meus alunos, o Vasco, essa frase que o Chico defende, eu tenho debatido ela há alguns anos já, desde que eu estava lá, que de fato é a maior demanda reprimida. Por quê? Porque se você tirar um retrato do futebol brasileiro, vamos botar aqui 2010, talvez vocês me corrijam aí, tá? O Palmeiras não tinha o Allianz, o Flamengo não tinha o Ninho do Urubu, o Fluminense não tinha o CT que tem hoje na Barra, não tinha contrato com o Maracanã, não sei se o Botafogo já tinha o Newton Santos, a Arena Corinthians não existia, então estava todo mundo do jeito que o Vasco está hoje. Todos os clubes estavam do jeito que o Vasco está hoje. Então todos os clubes acabaram dando um passo para frente, em termos de estrutura, e o Vasco acabou não. Isso porque teve Olimpíada, teve Copa do Mundo, e não soubemos aproveitar essa leva aí de trazer negócios para dentro do clube. Às vezes parece que o Vasco é refém da sua história, né? A gente é tão apegado à história maravilhosa e um dos grandes acertos aí do marketing atual, né? Que é a história mais bonita do futebol, que parece que a gente tem medo de olhar para o Vasco do futuro. E aí o Vasco parou no tempo. O Vasco não tem... Agora está tendo, finalmente, né? Vai ter um CT, enfim. São Januário está defasado. O Vasco não tem um museu, quer dizer, é uma coisa assim, inacreditável. Né? Um clube que se orgulha tanto da sua história, tem uma sala de troféus, como o Bernardo bem colocou, apertada, enfim, mas que tem ali dentro grandes conquistas, não só do futebol vascaíno, mas do futebol brasileiro, e não consegue transformar isso num espaço de um museu, por exemplo, que seria uma das fontes de receitas possíveis para os dias de não jogos. Né? Marco, vamos passar aí para o próximo tema? Vamos, cara. O segundo tema aqui, na verdade, a gente tentou dar um pouco de cronologia, fazendo sequência aí ao primeiro tema, né? Então, primeiro tema a gente falou de um pouco do que aconteceu em 2018, e agora em 2019 a gente já tem um novo cenário. Eu vou falar de 2019 já a partir desde 2 semanas atrás, para ser um pouco mais, porque a gente vai falar um pouco do CT também. A torcida passa, então, Bernardo, a se engajar de uma maneira assim, eu não diria surpreendente, porque a torcida do Vasco ela sempre foi muito engajada, né? Ela sempre, quando foi convidada, ela respondeu bem e aceitou o convite, tá? Talvez o convite não estava sendo feito de forma adequada. É claro que também tiveram alguns elementos emocionais aí, né, que ativaram esse engajamento da torcida. Mas a gente está falando de 2 fases de CT que já renderam para o clube 3.200.000 reais só de contribuição de torcida,
a gente está falando de mais ou menos 32 mil contribuições. A gente está falando de um recorde mundial de associação em tão pouco tempo, né? Foram 150 mil sócios em menos de 15 dias, ou em aproximadamente 15 dias. A gente está aí na 6ª colocação no ranking mundial, com 183 mil até a hora que a gente viu, né? Estava com 183 mil sócios. Enfim, essa conjuntura toda, todo esse cenário que foi construído pelo engajamento da torcida, onde que, na sua visão como gestor de marketing esportivo, onde na sua visão tem um elemento provocado e criado pelo marketing, porque a ação promocional ela foi muito boa, principalmente da associação, perdão, ela foi muito boa, ela foi, na verdade, uma tática de guerrilha que se usa muito em varejo, você usa o produto correto, com preço adequado no momento certo, né? Então, o Vasco se apropriou muito bem disso. Mas onde disso, Bernardo, na sua perspectiva, na sua visão, tem um elemento emocional, né, ativado, e onde disso tem elemento de técnico de marketing provocado no consumidor, no caso do torcedor? Marco, eu costumo dizer que o Vasco jogou para o alto todas as aulas que os profissionais de marketing esportivo davam, né? Porque esses momentos de boom de sócio-torcedor, especificamente agora de sócio-torcedor, eu garanto a você que pelo menos 90% dos professores de gestão esportiva citavam para os seus alunos que esses booms, em boa parte dos casos, aconteciam no momento de euforia, né, no momento de decisão, no momento de fase final de campeonato, onde as pessoas se associam, porque, logicamente, como o caso do Chico lá na Inglaterra, né, que ela se associou porque ela queria muito aquele ingresso, se ela não conseguisse, ela não iria para o jogo. Então, o Vasco talvez tenha feito mais difícil, né, que é engajar a torcida, né, enfim, os próprios torcedores se engajaram num cenário de não euforia. O que eu chamo de cenário não euforia? Um campeonato brasileiro ali disputando meio da tabela, enfim, não estava disputando o título e tudo mais, mas mesmo assim deu um boom que faz parte da história do clube, né? Não precisa nem citar aqui os momentos que os torcedores sempre se mobilizaram e fizeram as coisas acontecerem. Eu acho, o Marco, que tem uma responsabilidade grande do clube, sem dúvida nenhuma. O trabalho que o clube vem fazendo hoje é de se bater palma. Eu vejo dessa maneira. Tanto, eu acho que não tem vice-presidente hoje lá de marketing, acho que não tem, mas enfim, o Carlos Costa, que está lá, que é meu amigo, excelente profissional, tem feito um trabalho muito legal. A área de conteúdo do Vasco tem crescido cada vez mais, e também estruturou o sócio para que pudesse ter atendimento, né, na verdade, a capacidade de receber esse grande fluxo de adesões, né? Se vocês imaginassem que em 2014 eu tinha vergonha de publicar qualquer notícia do sócio, porque eu sabia que se você se atentasse a se associar, você não ia conseguir, que ainda era chamado programa de sócios, né? Eu tinha vergonha, nossa equipe ficava quieta, gente, não vamos falar nada, não posta nada, porque o cara vai reclamar se a gente postar, então tem que ficar quieto, né? Então, nesse momento não, nesse momento houve, eu confesso a vocês que eu não sei como é que começou esse, ali dos 20 para o 30, dos 30 para os 30 e pouco, mas ali quando a chapa esquentou, né, quando o jogo começou, virou uma bola de neve que aí, de fato, ninguém segura a torcida do Vasco. É um negócio impressionante o que aconteceu. Que, logicamente, a gente sabe, como você bem citou, houve um impulsionamento emocional muito forte, muito por conta de você entender que, através de uma boa gestão, você consegue almejar com grandes conquistas, né? Então, eu acho que o vascaíno se mobilizou por conta disso. Ele entendeu que eu quero isso para o Vasco, o Vasco pode ter isso, o Vasco é gigante, só depende da gente, né? Por mais que tenha aí algumas questões que eu prefiro nem opinar em relação à figura do presidente, a forma que ele entrou, e parará, existe hoje, por parte do torcedor vascaíno, um ego ferido muito forte para o clube ser tratado como grande, né? Então, eu acho que são
uma mescla. Talvez, se você tivesse só... melhorar. É uma mescla, mas onde a torcida tem um peso 2, né? Por quê? Porque se você não tivesse esse impulsionamento, não adianta você ter um bom produto, porque as pessoas não vão se mobilizar para associar. Né? Também não adianta você só ter a torcida e você tentar se associar e não conseguir, porque a partir do momento que a bola de neve começa, se você tenta se associar e não consegue, isso vai viralizar e a onda vai morrer. Então, eu acho que é uma mescla, mas o fator principal, sem dúvida nenhuma, é a torcida. O Marcos usou uma palavra, né, surpreendente, até falou, mas não sei se surpreendente. Eu acho que foi surpreendente, sim, não pelo potencial da torcida do Vasco, mas é porque eu desconheço qualquer situação parecida no futebol mundial. Ainda mais num cenário, como o Bernardo colocou, de não euforia pelo resultado. Quer dizer, é num cenário em que talvez aí o grande estopim tenha sido aquele final de semana que o rival teve, ganhando o Libertadores e o Brasileiro, mas ainda assim, isso não é nada para justificar o que a torcida do Vasco fez. Eu acho que foi realmente assim, um grito de autoafirmação da paixão vascaína, de cansar dessa guerra política que a gente vive, e eu que estou lá dentro do Conselho Deliberativo, posso dizer que realmente é um inferno. O Vasco, politicamente, é um clube muito complicado, muito complicado. Então, a torcida abraçou e, como em 1927 se juntou para construir São Januário, acho que ela resolveu, olha, vou reerguer o Vasco. Eu até fiz uma brincadeira no Twitter, assim, completamente impressionado e emocionado com o que a torcida do Vasco estava fazendo de mobilização, tanto para o sócio-torcedor quanto para o jogo, que eu falei, bom, eu vou ter o prazer, né, eu e meus amigos, meus seguidores, nós vamos ter o prazer de contar para os nossos netos do momento em que a torcida do Vasco resolveu reerguer o clube. E eu acho que são vários indícios disso. A gente tem um movimento da Nova Resposta Histórica, que chegou com muita força e fez o vascaíno acreditar que é possível, via a Assembleia Geral, via os sócios, a gente conseguir mudar a realidade política do clube. O movimento do CT, o vascaíno, ele tem esse orgulho de ser o provedor do Vasco, de ser o benfeitor, né? Como fez em São Januário, como fez no Eurico. Eu acho que o Bernardo participou. Não sei se você estava na gestão quando fez a reforma do ginásio. Então, Herdeiros da Cruz de Malta. Exato. Eu tenho a minha moeda, tenho minha camisa. E foi um cenário que o vascaíno falou, olha, o que tinha de gente falando, gente, Eurico Miranda voltou, não vou mais dar um dinheiro para esse clube. E aí, quer dizer, o marketing do Vasco, na gestão do Eurico, faz o lançamento de uma campanha, de um crowdfunding para reformar o ginásio de São Januário, a torcida abraça e faz. Então, acho que foi isso, é um movimento... Mas aí só também para corrigir, aí tem um fator que o fator Eurico ajudou, né? Porque era o resgate do basquete, que foi da época vitoriosa dele lá com o Charles Vargas e tudo mais. Foi o mote que a gente tinha para tocar no coração do vascaíno. E aí, só para completar, Chico, já te interrompendo, o próprio Bruno Maia, que era o vice-presidente do Vasco de marketing, fez questão de citar no Twitter dele, e eu fiquei muito feliz com isso, que o nome do projeto não foi de 0 a 10, talvez tenha tido peso 2 nisso, mas o sócio gigante, se chamar gigante, mexe com a alma do vascaíno, e isso foi lançado pelo nosso grupo lá atrás, em 2014. Queria citar aqui nominalmente a Luana, que está no Vasco até hoje. Eu fiz um texto no meu LinkedIn, que foi basicamente para ela, porque eu sei que ela passa ali alguns perrengues dentro do clube. A própria Daniele Vilhena, que era minha gerente de relacionamento na época, a gente lançou, não conseguimos lançar em 2014, por conta de tudo que estava acontecendo, lançamos em 2015, ou no início de 2016, que foi o sócio gigante, que mexia exatamente com o que a gente estava falando agora, né? Com o ego do vascaíno, de ele se sentir gigante. Meu adversário teve isso, eu quero me sentir gigante. Daí que veio o nome, né, de toda a grandeza que representa o Vasco. Ótimo, e foi realmente assim, um grande acerto. Esse nome é o alcunha que o vascaíno, né, conhece desde cedo, o seu clube, né, o Gigante da Colina, e a gente tem muito orgulho disso.
sem dúvida foi um grande acerto. Bernardo, pegando o gancho aí do sócio-torcedor, eu acho que agora tem um grande desafio, né? Que é a retenção. Como o Vasco vai fazer para reter esses sócios. E mais do que isso, que eu quero extrapolar um pouco a nossa conversa aqui, porque quando se fala num programa de sócio-torcedor, pode-se pensar na receita que ele está gerando diretamente, né? E aí você pensa no ticket médio, o ticket médio do sócio-torcedor do Vasco antes desse boom, antes da promoção, ele estava aí na casa dos R$29, e agora a gente não tem um número oficial, mas parece que vai girar em torno aí de R$15. Porém, eu acho que o Vasco está construindo uma mina de ouro na era digital, que é o banco de dados, né? E você falou do trabalho que você fez lá atrás, para poder ter ter uma renovação do cadastro vascaíno. E agora a gente tem aí 180 mil CPFs, né, identificáveis que enfim, viraram sócios torcedores do Vasco. Então, o que eu queria ouvir de você o que você imagina dentro desse desafio do marketing de fazer a retenção, como você vê as possibilidades de geração de receita a partir desse banco de dados que o Vasco está construindo agora, e a questão do ticket médio, enfim, se há possibilidade de se aumentar ou se talvez seja interessante para o clube manter esse patamar para poder manter a quantidade de sócios ou até mesmo ampliar ela. Chico, essa é a pergunta mais delicada para responder. Eu vou responder, mas só para deixar claro que é a pergunta que eu mais me sinto desconfortável de responder, porque hoje tem profissionais lá muito gabaritados para isso. Então, aqui é apenas um achismo meu, apenas uma opinião própria do Bernardo em relação a esse assunto, mas respeito totalmente as pessoas que estão lá hoje. Tá? Por isso que eu fiquei até sem graça de receber o convite da live. Respondendo diretamente o que você me perguntou, sendo muito sincero, Chico e Marco, o mais importante nesse momento não é chegar a 200, 250 mil, 300 mil. Não é isso o mais importante, na minha visão. O mais importante é não deixar cair para 150, não deixar cair para 120. Tá? Então é mais importante você não perder do que você ganhar, na minha visão. Tá? E aí, de que maneira você faz as pessoas se manterem? Né? Da mesma forma, né? Se eu tivesse uma ficha, eu aposto em trazer alguém ou não perder alguém? Eu aposto em não perder. Né? Essa é a minha visão. Porque eu acho, e aí é de novo um achismo, que esse número em algum momento vai começar a cair. Tá? Resta desenvolver um trabalho para se cair pouco e não cair muito. Tá? Então vamos lá. O que eu acho que são iniciativas que podem ser feitas para se manter essas pessoas e, logicamente, paralelo, trazer novos para esse pacote de associados. Primeiro, você tem que ter um time competitivo. Não adianta. Se o vascaíno não enxergar no elenco dele, no clube dele, nos jogadores, um time competitivo, né, provavelmente isso vai começar a desmobilizar as pessoas. Time competitivo, não estou nem falando de disputar campeonato. Tá? Time competitivo é um time que você enxergue no time uma relação com o seu sentimento. Então, pode até ser jogadores medianos, mas que estão dando a vida pelo clube. Né? Um treinador que está treinando bem o time, mas a bola, por acaso, não está entrando. Né? Então, é fundamental que o torcedor se identifique com o clube. Desculpa, com os jogadores. Esse é um fator fundamental. Se possível, financeiramente, trazer um ídolo, aí, nesse item que eu estou falando de time competitivo, fecha bem o pacote, porque futebol é movido por ídolo. Então, se a diretoria anuncia, que eu sei que é um grande movimento, um grande clamor por isso, um Alex Teixeira da vida, ou, não sei, um Souza que já citou que quer voltar e tudo mais, sem dúvida nenhuma, acelera esse processo de manutenção, porque o cara vai perceber que o dinheiro que ele está colocando está trazendo um ídolo, está fazendo ele feliz, está rendimento em câmbio, e aí fecha o ciclo. Esse é um ponto. Segundo fator, acho fundamental, é relacionamento.
como você falou, agora o clube tem uma base de dados atualizada que pode gerar relacionamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu preciso entender ao máximo quem é aquele sócio. O que esse cara está pensando? Qual é a percepção dele ao serviço que eu estou prestando? Né? É fundamental ele ter essa percepção. Porque eu preciso saber se o Chico ele é um potencial upgrade de plano, ou seja, se paga ali o plano básico que ele se associou, mas tem potencial para dar um passo para cima, ou se o Marco é um potencial downgrade, que é ele desistir. Então, a minha estratégia com o Marco ela é totalmente diferente com o Chico. Não adianta eu achar que é todo mundo num pacote só, que não é. Porque o Chico mora longe, o Chico não vai em jogo, né? O Marco mora perto, vai a todos os jogos. Então, de novo, quanto mais segmentado as estratégias do clube for, maior chance de ter sucesso. Porque o Marco está na Bahia, né? Ele comentou, o Marco da Bahia ele é totalmente diferente do João também da Bahia que se associou. Então não adianta achar que os torcedores da Bahia são o mesmo pacote de pessoas, que não são. Então hoje, até na era digital que a gente está hoje, quanto mais segmentado você for, melhor. E aí, enfim, eu acho que é fundamental se fazer uma pesquisa com essas pessoas, né? Entender por que ela virou sócio. Muitas vão falar, por conta do movimento. Beleza, mas me conte mais sobre você, né? Você mora no Rio, você não mora, de repente mapear desse movimento aí de, sei lá, 130, quase 140 mil pessoas que se associaram, da onde vieram essas pessoas, né? A maior parte veio de fora, beleza, veio de fora, de qual cidade? Qual foi a cidade que mais teve associados? Vamos fazer um evento lá? Vamos levar um Felipe Pedrinho, acho que não pode, por conta de questões políticas, mas enfim, vamos levar um ídolo lá? Isso só um parêntese, tá, gente? Isso é um drama drama não, como é que chama? Um marco, é um karma que eu tinha, porque na época do Eurico, a gente queria às vezes citar o Edmundo, parabéns Edmundo, não podia. Parabéns, nem post podia fazer, mas enfim, é a complexidade do vínculo político com ídolos, enfim, só citei isso porque às vezes é muito difícil essa questão. Às vezes a gente não tinha nem ídolo para trabalhar porque todos eram brigados com a diretoria. Enfim, então é fundamental você ter uma percepção de, qual é a cidade? Cara, é Maringá. Maringá se destacou aqui proporcionalmente. Habitantes, número de sócios, foi a cidade que mais se destacou. Vamos fazer uma caravela lá que seja? Vamos fazer uma iniciativa lá de levar o Master? Enfim, tem que se pensar em alguma coisa para abraçar essas pessoas. É o famoso kit que você recebeu do nada. Então tem que ser pensado. E agora é hora de investir. Agora é hora de você fazer a manutenção dessas pessoas. E outras premissas mais, por exemplo, o atendimento tem que ser sensacional. Não adianta o cara tentar tirar uma dúvida e não conseguir, porque ele já se associou para um momento que o vizinho dele bateu na porta dele 10 vezes ali, cara, já se associou? Não, ainda não. Aí o cara voltou lá no dia seguinte, já se associou? Não. Então, este momento vai acabar. Então, se ele não tiver uma boa experiência, se ele não tiver satisfeito com o atendimento que ele está recebendo, certamente ele vai falar assim, meu irmão, aquela onda lá, se eu cancelar aqui, ninguém vai saber, o meu vizinho já não vem mais me perturbar. Então, ele vai provavelmente, vai se desassociar, né? Vai cancelar seu plano. Então, fechando isso que você perguntou, eu acho isso. Você entender quem é capaz de dar o upgrade, justamente você aumentar o seu ticket médio, e você ter uma estratégia básica ali para essas pessoas menos engajadas, né? Que são a tia da avó do papagaio e periquito, que acabaram se associando, que são os menos engajados, vamos dizer assim, não deixarem de ser sócios. Respondi bem? Não? Não, tá ótimo. Respondeu. Excelente, super completo. E eu até complementaria, não complemento, fazendo parênteses aí, a base de sócios, ela é uma base um pouquinho diferente de uma base, por exemplo, de um cartão de crédito, né? No cartão de crédito você sabe o comportamento de consumo daquele consumidor, daquele cliente. No caso do torcedor, não é um cartão de crédito, não tem consumo ali dentro, né? Então, o mapeamento é bem distinto, a segmentação é bem mais distinta, como você falou, é o conhecimento demográfico daquele cara, é um pouco do que... E aí, quanto mais elementos, quanto mais atributos tiver o programa de sócio, melhor você vai poder conhecer o comportamento daquele torcedor. Bacana. E aí, Bernardo, tem uma pergunta de um espectador, eu queria colocar ela na tela para você. Essa pergunta é: o que precisa para a assessoria de imprensa trabalhar mais forte nossos feitos? Qual é a sua opinião sobre isso?
E aí, Bernardo, pegando o gancho dessa pergunta, o vascaíno tem uma sensação de que há um trabalho da imprensa contra o Vasco, né? Mas até fora o favorecimento ao rival, é que há um trabalho contra o Vasco. Você deve ter, você como trabalhou com o Eurico, que foi uma figura que sempre bradou muito isso, em que ponto você acha que realmente assim, há um afastamento da imprensa com o Vasco, ou que é também um trabalho que o clube não fez ao longo do tempo? Enfim, queria botar essa pílula aí. E só antes de você responder, Bernardo, só para dar crédito, essa pergunta foi feita pelo Ulisses, de São Paulo, tá? Obrigado pela pergunta, Ulisses. Um abraço. O que eu entendo desse ponto que o Ulisses levantou, tá, Marco e Chico? Eu acho que vai além um pouquinho de apenas assessoria de imprensa, tá? Eu acho que é uma estratégia de comunicação que o clube precisa desenvolver para potencializar suas iniciativas, né? O Ulisses perguntou, né, comentou que não saiu nenhuma nota do feito do Vasco no Estadão. Eu iria além. Será que saiu no New York Times, na parte de esporte do New York Times? Será que saiu no Daily Mail? Será que saiu no principal jornal esportivo de Portugal, né, justamente para posicionar esse feito histórico da torcida do Vasco? O Estadão é simples de sair, né? Não saiu, enfim, mas é uma estratégia muito mais fácil do que se chegar num patamar mais alto, né? A gente vê aí a mobilização do Flamengo, enfim, por conta do treinador deles, enfim, existe hoje um clamor muito forte em Portugal, mas o time que existe, que mais possui raízes portuguesas, é o Vasco. Então, seria uma forma de posicionar o clube de uma maneira, né, quase que fincando uma bandeira e mostrar a grandeza do Vasco em território português. E aí eu estou falando especificamente disso. Eu até vi que o Bruno Maia, que foi vice-presidente de marketing, está fazendo um filme dos bastidores aí do Associa Vasco. Eu torço para que ganhe prêmio, né? Para que é um tema muito especial. Agora, voltando na essência da pergunta, eu acho que isso parte de uma estratégia de comunicação. Você precisa entender que para você potencializar determinados ativos que você possui, você precisa de uma estratégia de PR, você precisa de relações públicas. É exatamente você tratar a imprensa com aproximação, né? Quantas vezes o Vasco fez ou faz eventos de relacionamento com os jornalistas que cobrem o dia a dia? Quantas vezes o Vasco faz aproximação e relacionamento com os formadores de opinião Brasil afora, mundo afora? Então, é tudo por conta disso. Então, não adianta também o clube ser passivo, como 99% dos clubes são nas suas estratégias de assessoria de imprensa. Como é que funciona a assessoria de imprensa dentro de um clube de futebol? Ele normalmente atende aos interesses do clube social e do futebol, e ele fica recebendo os pedidos externos e fica atendendo de acordo com a demanda. Ele raramente gera o interesse. Normalmente ele atende os interesses de fora para dentro. Então é fundamental, às vezes, se possível, ter uma empresa de comunicação assessorando isso, para que vire pauta não só no caderno esportivo, mas no caderno de negócios, no caderno de economia, no caderno de publicidade. Esse feito do Vasco tinha que ter saído por meio de mensagem, que é o principal. Não sei se saiu, tá, gente? Se saiu, me perdoa, e acredito que talvez até tenha saído, que é o principal revista aí do mercado publicitário, justamente a mostrar o quão a torcida do Vasco é engajada. Enfim, mas eu vou além, sabe? Em cima do que eu falei, tem que se ter uma estratégia mais macro, em termos desses grandes feitos. Porque se nos grandes feitos você não tem uma estratégia de potencializar a sua iniciativa, nos médios e pequenos, então, aí esquece. Não, bacana. Eu acho que passa também pelo um trabalho, né, pesado do Vasco de reaproximação. Reconstrução, né? Perfeito, essa palavra, de reconstrução. O Vasco tem que reconstruir essa relação. E isso passa, óbvio, por uma compreensão de que o direcionamento e o favorecimento ele sempre existiu, e a gente precisa lidar com ele. Então, assim, tem que mostrar a força do Vasco, e eu acho que isso foi um dos gritos da torcida agora, foi para todo mundo, inclusive para a imprensa, e o Rizek fez um post nesse sentido.
muito bacana, né? Falando do movimento que a torcida do Vasco fez, como quem diz, olha, sou gigante, estou aqui, pô, vocês falem de mim também, né? Passando agora para um próximo tema, Bernardo, falar um pouco sobre a relação do Vasco com o público mais jovem, né? O Vasco, ele é um clube que passa por uma fase de futebol muito complicada há muito tempo, tirando aquela fase ali de Copa do Brasil 2011, né, Campeonato Brasileiro, quase campeão, enfim, a gente tem uma geração aí de vascaínos que só viram o Vasco mal. E a pergunta ela é no sentido de como você acha que o Vasco pode fazer para se aproximar mais desse público jovem. Eu acho que, assim, e aí fazendo uma avaliação, eu acho que o trabalho que o marketing do Vasco tem feito nesse sentido é muito bom. Como você falou, a área de conteúdo do Vasco ela é muito boa. Isso ficou claro no evento do Maracanã, quando eu que estou na casa dos 40 anos, assim, não conhecia boa parte dos cantores, mas eu vi a galera dos 20 e poucos falando, caramba, pô, esses caras que vão lá, tal. Se cabe no Vasco uma estratégia de rebranding da marca, de redesenho da marca, tipo o trabalho que a Juventus fez muito bem. Eu acho que o case da Juventus é um dos cases mais legais do mundo nesse sentido. O Atlético Paranaense fez, mas eu acho que já foi um processo mais atropelado. Tem um case que eu acho muito interessante, que é o do Everton, que fez sem envolver a torcida, e a torcida se revoltou absolutamente, porque eles apagaram um símbolo do escudo, que era um dos símbolos como se fosse a Cruz de Malta do Vasco. Eles tiraram do escudo do Everton, enfim, tiveram que voltar atrás da decisão, refazer. Enfim, o City fez também um trabalho já envolvendo o seu sócio, passou por uma votação. Então, na tua avaliação, qual o caminho aí para o Vasco para ele conversar com esse público mais jovem? Se passa por um rebranding ou se é só realmente estratégia de comunicação, de marketing? Cara, é um tema muito delicado, Chico. É um tema que, durante a sua fala, os velhinhos do conselho arrancaram as calças e tiraram pela cabeça, né? De fato, rebranding dentro do Vasco eu vejo com uma certa dificuldade, tá? Porém, eu estou respondendo aqui como mercado, né? Como o que eu acho importante. Eu acho que o Vasco precisaria, de fato, sim, de um rebranding. Eu acho que seria fundamental para a saúde do Vasco, justamente para mostrar, e aí, enfim, até fazendo um depoimento mais, não sei, um achismo meu, eu não sei se com a gestão atual, tá? Porque acabou que a gestão atual, por conta de tudo que aconteceu no início, outro dia eu escutei uma frase que eu achei interessante, né? Que os vascaínos estavam na esperança de virar uma página. Pô, na hora que a página estava virando, meio que ela bambeou e não virou totalmente, então ficou um negócio meio mal resolvido. Mas eu acho que existe sim uma possibilidade, sim, de se fazer um rebranding, justamente para cravar essa página e falar assim, agora o jogo começou, entendeu? Agora tudo que vocês imaginavam não é, a credibilidade não é, a eleição que vocês não gostaram, vocês gostaram. Então, sabe, para de fato chancelar um novo momento que é fundamental para a marca do Vasco, tá? Logicamente, metade do conselho vai ficar lá, mas enfim, eu estou pensando em marca. E porém, também, eu acho que tem que ser uma mudança que não seja, talvez, da água para o vinho, como foi a do Juventus, porque eu acho que isso jamais seria aprovado. Acho, tá? Mas é fundamental, sim, se pensar, porque é uma tendência, é uma questão que os clubes estão cada vez mais pensando nessa questão, porque está virando a moda, né, essa questão, e é uma forma de você trabalhar o seu clube mais como marca do que como clube, né? Então, o Juventus tem uma linha de produtos licenciados, com o J deles lá, que é um J muito mais marca, é muito mais uma Calvin Klein, é muito mais uma Nike do que um Juventus na época de clube associativo, né? Então, eu acho que esse e o Vasco tem um símbolo, né, um ícone
gráfico, que é a Cruz de Malta, que poderia ser explorado de uma maneira muito forte nesse sentido, né? Então, eu acho que sim, é fundamental se passar por um rebranding, porque na própria história do Vasco você sabe que teve novos desenhos do escudo, né? Eu não sei há quanto tempo o escudo atual está. Eu lembro que do escudo atual para o anterior são detalhes que nem o vascaíno consegue perceber. Nós que passamos por dentro do Vasco, às vezes eu vejo um escudo errado para uma emissora, para um vascaíno, você vê, caraca, estão usando o escudo errado, porque o detalhe da caravela ali é diferente, a onda é diferente. Enfim, tem detalhes que só quem, logicamente, é mais engajado ou trabalhou lá dentro sabe a diferença de um escudo para o outro. Mas eu acho que sim, em algum momento vai chegar esse momento. Perdão, vai chegar essa hora, né? Para não ficar momento. Eu acho que esse ponto ele é importante também a gente sempre ressaltar que existem várias formas de você fazer essa mudança. Ela pode ser drástica, como você falou, né, do Juventus, que mudou totalmente, né? Ou ela pode ser uma mudança de você criar marcas de apoio. Eu acho que até um trabalho que o marketing do Vasco tem feito, até recentemente mudou o ícone do Twitter, e é como se fosse um redesenho de um dos primeiros escudos do Vasco, aquele redondo, e ficou lindo. Eu, particularmente, achei um trabalho maravilhoso. Então, quer dizer, você pode preservar nesse momento, né, as linhas principais do escudo do Vasco, mas ter marcas de apoio também. Enfim, eu não deveria falar isso, mas eu vi que eles mudaram o ícone agora recentemente de novo, né? Já estava um que não era o que vinha trabalhando há muitos anos. Aí de novo, Bernardo Pinto Pontes, não vou falar meu CPF aqui, mas eu não faria isso agora. Por quê? Porque é um momento que o Vasco ganhou uma notoriedade gigantesca em cima de pessoas que às vezes não eram engajadas com o Vasco, né? E ela identifica o Vasco pela Cruz de Malta. Então, quando você entra ali nas redes sociais e você não vê a Cruz de Malta, tanto é que saiu um gráfico hoje aí, viu hoje isso, por isso que eu cheguei a essa conclusão hoje, dos números das redes sociais dos clubes, e todos você vê e já relaciona qual é o clube. O do Vasco, você bate o olho e você, opa, que diabo é isso aqui? Aí não, Cara, não, eu gosto procurando. Viu? Eu nem sabia disso, mas eu acho que neste momento que tá o boom, eu não teria. Enfim, já falei mais do que devia. Tá bom. Ô, Bernardo, deixa eu aproveitar e pegar esse gancho aí da marca. E se falando de marca, né? Você falou do símbolo da Juventus, que é um símbolo forte e tal. Tem uma outra pergunta aqui, e essa não estava no script. Eu queria colocar para você, que é a pergunta do Marcelo Teixeira. Infelizmente, ele não colocou de onde ele é, eu não tenho como saber. Qual a dificuldade do Vasco em fechar com uma empresa de material esportivo de ponta? Você quer curta ou extensa a resposta? Do jeito que você quiser. Você quem manda. Você é o convidado que manda, cara. Na verdade, assim, no meu tempo, eu acredito que tenha sido por falta de credibilidade. No meu tempo. Hoje eu não sei porque a gestão mudou, eu acho que a gestão tem feito um belo trabalho, não sei se procuraram também, enfim. Não sei se houve negociações desse tipo, até acredito que sim, mas existem diversos fatores, como, por exemplo, às vezes uma marca, por ser muito grande, achar que não precisa pagar o que ela deveria por ela ser muito grande. Então, é um pouco das estratégias que os clubes do Nordeste estão usando para a marca própria, né? Eles tentam um valor com marcas de maior alcance, né, de maior visibilidade em termos de marca. A marca, por achar que ela é grande, não precisa pagar o que o clube está precisando, e ele pensa, bom, então eu prefiro ganhar, aumentar os meus royalties aqui com produção própria, que eu vou ganhar mais do que você, então eu prefiro ter um leãozinho aqui na minha camisa do que ter Adidas e ganhar menos. Então, está pensando por viés de financeiro e não de branding, né? Mas eu acho que, assim, enfim, se a gente for aprofundar o tema, existem diversas frentes de negócio que tangem um mercado de material esportivo. Você tem que analisar se vai ter luva, se não vai. Você tem que negociar qual o royalty que vai ser. Você tem que negociar a quantidade de peças. E a quantidade de peças no Vasco é uma enormidade, porque são 300 modalidades. Tem a parte de verba de marketing que você tem que analisar, porque tem empresas que querem uma verba de marketing menor ou maior. Enfim, tem
N motivos, tem a área comercial, porque você tem que analisar como é que vai ser a distribuição desses produtos, porque não adianta você fechar com uma empresa e você bater no que mais a torcida reclama, que não tem a camisa no ponto de venda. Só que às vezes a camisa no ponto de venda não é porque a empresa não tem a distribuição, mas sim porque o lojista não fez o pedido. Então, assim, é um tema que tem que fazer uma outra live dessa só para falar disso, mas, enfim, é complexo essa pergunta por conta disso. Existe uma dificuldade? Existe. Por quê? Porque da mesma forma que existia uma dificuldade de você fechar com material esportivo, existia uma dificuldade de você fechar com empresas de patrocínio master, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que agora, com esses novos movimentos aí de mobilização da torcida, com uma nova gestão, fazendo um bom trabalho, enfim, eu acho que cada vez mais vai haver uma reaproximação, sem dúvida nenhuma. Excelente, excelente. Bom, chegando mais na reta final do programa, Bernardo, e tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é super apropriada, não para o momento, mas para o momento de 20 anos que o Vasco vive, tá? Você que já teve uma passagem lá dentro, sabe identificar muito bem o elemento que a gente tem que conviver no Vasco. Ele é muito forte, que é a política, né? E é até bom deixar registrado que política nem sempre é uma coisa ruim, né? Você politizar sempre as coisas é que torna as coisas ruins, né? A política, ela faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Você faz política com a sua filha, você faz política com a sua esposa, né? A convivência sempre uma convivência política, de negociação. A gente tem, por um lado, uma torcida gigantesca, apaixonada, engajada, e, por outro lado, a política, né? A política / gestão. E, muitas vezes, fica uma contra a outra, fica um contra o outro, fica a torcida contra a política / gestão e vice-versa. Quando, na verdade, deveriam ser os dois elos muito fortes aí, ligados, impulsionando o clube. A pergunta é a seguinte: a gente falou lá atrás de ativar o elemento emocional do torcedor, né? Até que ponto, na sua opinião, Bernardo, ativar o elemento emocional do torcedor para monetizar o clube, a partir do momento que você consegue equilibrar torcida e gestão, né? Ou unir torcida e gestão, até que ponto isso, para o marketing, ele é ético? E, já estendendo um pouquinho a pergunta, como fazer para que esse torcedor, que na verdade é um cliente, ele não se sinta explorado, né? Então, esse é o pacote de perguntas aí. Na verdade, Marco, você falou de um tema que eu falo muito na abertura da aula que eu dou, né? Eu dou aula de gestão esportiva em MBA, e uma dos primeiros slides meus 200 e tantos slides, eu falo exatamente de uma frase que você falou, que é a relação cliente-torcedor, né? Então, para resumir, para não ficar longo, o futebol ele é diferente do mundo corporativo, né? Se vocês amanhã forem sair para jantar com a esposa de vocês, enfim, com as digníssimas de vocês forem mal atendidos, se vocês tiverem uma experiência ruim nesse restaurante, o prato não vier como vocês esperavam, o preço que vocês pagarem for acima do que vocês estavam esperando, você provavelmente não vai voltar àquele lugar, né? Você certamente vai criar um boca a boca negativo daquela experiência que você teve, vai pegar o Twitter, vai postar lá, enfim, vai certamente criar uma imagem negativa daquele lugar. No futebol é um pouco diferente, porque você viu a torcida do Vasco se associar após a derrota do São Paulo. Perdeu para o São Paulo? Perdeu, né? Perdeu para o São Paulo. Então, assim, você vai a São Januário, passa um perrengue, pega chuva, pega um transporte público aquém do que deveria, aí vai a São Januário, não tem um estádio com estrutura para lá de aquém do que necessita, vai no banheiro, é um banheiro bem mais ou menos, enfim, e no final de semana seguinte, o que o cara faz? Ele volta, né? Por quê? Por que eu estou citando tudo isso? Porque um lado carrega apelos racionais, na hora de você escolher o lugar que você vai jantar, por exemplo, e do outro lado você carrega apelos emocionais, tá? Que é exatamente o que você falou.
Em relação à ética, eu acho, respondendo friamente, de coração aberto, totalmente ético, porque publicidade é isso. Publicidade é você trabalhar com o emocional da pessoa. Não sei se vocês já foram à Disney, você sai de uma montanha-russa, você passa dentro de uma loja assim que você sai da montanha-russa. Você está encantado com aquele lugar que você acabou de vivenciar aquela experiência, né? Então, você está gerando receita, aproveitando o momento emocional da pessoa. Então, isso eu não vejo problema nenhum e eu acho que tem que ser jogado álcool nessa fogueira, né? Tem que potencializar esses momentos que o cara está 100% encantado, né? Então, eu vejo isso com muita tranquilidade. Eu confesso que eu não lembro a segunda pergunta. Era ético ou o quê? E a outra, você falava de... Era ético e se sentir explorado, né? Exatamente. Uma tem a relação com a outra. Na verdade, uma é o ponto de vista do profissional do marketing, outra é o ponto de vista do torcedor. Não, eu acredito até porque, assim, acredito que a partir do momento que ele está 100% engajado com aquele determinado cenário, ele não vai se sentir usado. Por exemplo, quando você sai da montanha-russa e para numa loja e compra um Mickeyzinho, você não está... você não passa no seu mindset que você está sendo explorado por aquilo, porque você já está mergulhado numa piscina que você fica encantado em ter, né? Às vezes você vai para um negócio tão legal que, eu queria comprar para levar uma lembrancinha e não acha. Por quê? Porque não foi pensado nesse push, né, de gerar receita na saída daquele momento. Então, o que o Vasco tem feito agora, na medalha, por exemplo, é sensacional. Né? Não é porque o cara está emocionado, está engajado ali no momento. Não, é negócio. Business é business. Eu escutei do cara do Barcelona outro dia. Esse ano eu tive negociação com o Barcelona por conta de um projeto. E a gente apresentou um projeto com muitos viés, tinha alguns viés sociais no projeto, né? E ele falou, cara, pode diminuir isso para business. Esquece social, é business. Business é business. O cara do Barcelona me falou. Então é isso, negócio é negócio. Excelente, muito bom. Chicão, tem mais alguma pergunta para o Bernardo? Fora do nosso script, porque acabou. Não, acho que tá bom. Acho que foi Tem nenhuma pegadinha para o Bernardo aí, não? Não, nenhuma pegadinha, não. Isso não se faz com convidado. Bom, foi um prazer, Bernardo, ter você estreando aqui o nosso bate-papo Confraria. Falar de Vasco é sempre muito bom. E eu acho que melhor ainda, né, a gente que é profissional de marketing, né, falar do potencial que o Vasco tem. É uma alegria, mas é uma tristeza pensar no quanto o clube não consegue explorar esse potencial, mas explorar no bom sentido. Porque é aquilo, quando o torcedor está encantado, ele não se sente explorado. Pelo contrário, né? Ele quer consumir. E a torcida do Vasco, ela quer consumir o Vasco gigante, o Vasco vencedor. Ela quer comprar diversos produtos licenciados. Um desafio, um dos temas que a gente vai tratar num dos próximos episódios é a questão do torcedor como cliente, né? E o Vasco, especialmente, ele tem que olhar muito para o torcedor de fora do Rio. Marco é um exemplo, apesar de carioca, né, Marco? Mas, enfim, mora em Salvador. O Vasco tem uma característica de ser um clube nacional e de ser um clube que tem uma base de torcedores muito maior fora do seu estado de origem. Então, enfim, e esse torcedor não consegue comprar uma camisa do Vasco, né? Então, mas esse é papo para a gente aprofundar em outro episódio. Te agradeço, Bernardo, foi um prazer. Obrigado, Marco, obrigado, Chico, aí pelo convite. Eu falei no início, eu não costumo participar de discussões internas e debates como esses, mas, enfim, recebi aí um convite de um amigo especial que eu tenho, então fico feliz, espero ter ajudado, espero ter contribuído aí as pessoas que assistirem, se quiser, enfim, qualquer pergunta depois aí que eu possa responder nas minhas redes sociais, eu estou à disposição e desejo sucesso a vocês e se precisarem de qualquer coisa, grita que eu estarei 100% à disposição. Legal, Bernardo, muito obrigado, agradeço imensamente aí em nome de todos da Confraria pela sua participação. Eu sei que você é um cara super ético e isso também fez com que você realmente pensasse bastante antes de aceitar o convite. Eu agradeço por você ter aceito, espero que o programa tenha estado também à sua altura, né, à sua expectativa,
E eu só queria deixar uma mensagem final aqui para todos os espectadores do programa. Esse é o primeiro episódio, reforçando que vão ser 9 episódios, um por mês. O segundo episódio já tá previamente marcado, ele vai acontecer em janeiro do ano que vem. E o tema dele, o título dele é O Torcedor na Visão de Cliente. Então vai ter um pouquinho de alguns elementos que a gente falou aqui. O Bernardo até poderia participar do segundo, mas vamos dar espaço também para outros convidados. E esse vai ser exibido em janeiro, agora, e é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês, que fiquem todos com Deus. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, né? E saudações vascaínas. Sempre. Valeu, gente. Um abraço.